A ofensiva ucraniana em Kursk pegou o exército russo de surpresa mais uma vez, mesmo depois de meses de combates intensos na região. As autoridades militares russas, como de costume, minimizaram a situação, alegando que tudo está sob controle e que apenas algumas dezenas de soldados foram perdidos. No entanto, fontes independentes e canais especializados revelam uma realidade bem diferente. Eles afirmam que as forças ucranianas já tomaram 2 localidades e que as unidades russas na área simplesmente debandaram, abandonando posições sem resistência. A verdade é que a situação é crítica, e as acusações de traição contra comandantes russos se multiplicam. Um ex-assessor do antigo governador de Kursk não poupou palavras ao denunciar a incompetência e a negligência dos generais responsáveis pelo setor. Segundo ele, o comando da agrupamento militar no fronte de Sudja sofreu uma derrota vergonhosa, e a culpa recai diretamente sobre os oficiais que falharam em conter o avanço inimigo. Agora, o mesmo comando que mentiu por meses sobre a estabilidade da região está enviando soldados despreparados para a linha de frente, condenando-os a mortes desnecessárias. Não é de surpreender, afinal, muitos desses generais são burocratas de carreira, promovidos por antiguidade e não por competência, como ficou claro com a desastrosa retirada da 20º Exército em 2022. Desde agosto do ano passado, as falhas de liderança no fronte têm sido escandalosas. Mas o pior não é apenas a traição à pátria e ao povo, é a traição aos próprios soldados, que pagam com sangue as mentiras e a inépcia de seus superiores. A lógica do sistema militar russo parece invertida. Em vez de punir os responsáveis pelos erros, premia-se quem tenta consertar o estrago, enquanto os verdadeiros culpados escapam impunes. Foi assim com o batalhão de Akama, cujos feitos heróicos foram ignorados pelo alto comando. Mesmo soldados como o irmão de Akama, que arriscaram suas vidas em combate, não receberam as condecorações merecidas. Por quê? Porque a narrativa oficial não combina com a realidade. Enquanto isso, blogueiros e propagandistas pró-Kremlin tentam distorcer os fatos. Alguns chegaram a espalhar que o batalhão Akama não lutava de verdade, escondendo-se atrás de recrutas inexperientes. Mas quando esses mesmos blogueiros foram confrontados com provas do contrário, como o caso de Romanov Light, que teve que se retratar publicamente após ser desmascarado, a verdade veio à tona. O problema é que esses críticos preferem atacar quem expõe as falhas do sistema em vez de enfrentar o inimigo real. É mais fácil difamar do que admitir que a guerra está sendo mal conduzida. O que mais impressiona é a incapacidade dos generais russos de se adaptarem à realidade do conflito. Em vez de aprender com os erros, eles insistem em táticas ultrapassadas, sufocando qualquer iniciativa que fuja do manual. Relatórios intermináveis, inspeções burocráticas e a obsessão por números inflados de vitórias substituíram o planejamento estratégico. Os comandantes exigem que seus subordinados mintam sobre o avanço das tropas, mesmo quando não há tanques nem soldados suficientes. Quando questionados sobre como vencer, a resposta é sempre a mesma: sigam o exemplo de Suvorov, ataquem com tudo o que têm. Ontem mais um comandante de brigada foi destituído, mas isso não muda nada. A estrutura podre permanece, e hoje os generais tentarão justificar suas mentiras passadas, negando as derrotas recentes. Não seria surpresa se, para salvar a própria pele, eles sacrificassem mais soldados em ofensivas suicidas, como já fizeram em outras ocasiões. A estratégia agora parece ser plantar bandeiras em vilarejos abandonados para posarem fotos de vitória, enquanto o inimigo avança. Apesar de tudo, os soldados russos continuam lutando com bravura. É difícil explicar como ainda resistem sob um comando tão desastroso. Talvez seja por isso que os resultados são tão desproporcionais. A Rússia tem mais tanques, aviões, mísseis e recursos humanos, mas a incompetência dos generais transforma essa vantagem em quase nada. Os ucranianos avançam sim, mas a um ritmo que não condiz com a disparidade de forças. Se houvesse justiça divina, ela certamente não estaria do lado russo. Até mesmo analistas que antes celebravam os supostos fracassos ucranianos agora reconhecem a gravidade da situação. A verdade é que o inimigo não só rompeu as linhas russas como também tomou territórios que na prática só existiam nos relatórios falsificados. No fronte, é comum conquistar áreas no papel antes mesmo de ocupá-las fisicamente, porque promoções e bônus dependem desses números. O problema é que quando a realidade bate a porta, as consequências são trágicas, e os soldados pagam o preço. E o que acontece quando a mentira se torna estratégia? Quando generais inflam relatórios não para informar, mas para agradar ouvidos distantes, enquanto soldados são enviados para fechar buracos que só existem em mapas falsificados. A realidade é cruel.
Territórios conquistados no papel exigem sangue real para serem mantidos. E quando a conta chega, quem paga são os mesmos que nunca viram um centavo dos bônus prometidos. Foi exatamente isso que se viu no episódio da barragem, um ponto crítico que o comando jurou estar sob controle, mas que na prática, era uma porta escancarada. Enquanto os relatórios oficiais garantiam a segurança da posição, o inimigo simplesmente contornou as defesas, como se os mapas russos fossem desenhados com tinta invisível. Não houve resistência, não houve combate digno desse nome. Apenas uma retirada apressada com unidades sendo esmagadas pelo peso de uma mentira que já não podia mais ser sustentada. E o mais absurdo? A tradição burocrática segue seu curso. O comandante que falhou será promovido, transferido para uma academia militar ou rebaixado a instrutor, como se trocar de cargo apagasse o rastro de erros. Enquanto isso, um novo oficial herda o caos, linhas de frente desfeitas, posições abandonadas e um inimigo que agora avança com a confiança de quem sabe que o outro lado ainda não aprendeu a lição. A pergunta é, dessa vez será diferente? Ou continuaremos a ver generais lutando contra relatórios, enquanto soldados lutam e morrem por territórios que nunca foram nossos? Os detalhes do desastre são ainda mais reveladores. Fontes no terreno confirmam que o inimigo não apenas rompeu as defesas, mas o fez com uma facilidade que expõe a fragilidade do sistema. Minas colocadas apenas nas estradas? Campos abertos sem cobertura? Unidades posicionadas como se estivessem em um exercício de guerra, não em uma guerra de verdade? É como se o alto comando ainda acreditasse que bastava anunciar uma vitória para que ela se materializasse. Soiler, não funciona assim. E quando a resistência finalmente veio, foi tarde demais. As unidades que deveriam segurar a linha estavam dispersas, mal coordenadas, e o inimigo já havia estabelecido uma cabeça de ponte. Os contra-ataques foram improvisados, com reforços sendo jogados no fogo como se fossem peças de um tabuleiro e não vidas humanas. Helicópteros foram abatidos, blindados destruídos, e o que restou foi uma retirada desordenada, com soldados abandonando posições que horas antes eram descritas como inquebráveis. Agora a pergunta que não quer calar: como se recupera de um erro desses? A resposta, infelizmente, já é conhecida. Virão as promessas de reorganização, os discursos sobre aprendizados, e claro, a busca por bodes expiatórios, aqueles que no fim das contas, sempre serão os mesmos, os que estavam na linha de frente. Enquanto isso, o inimigo consolida suas posições, reforça suas defesas e se prepara para o próximo movimento. E nós? Continuaremos a repetir os mesmos erros, como se a história fosse um loop infinito de arrogância e incompetência. Mas há uma diferença crucial: dessa vez, o mundo está assistindo. Não são mais apenas analistas independentes ou blogueiros de trincheira que expõem as falhas. São imagens de satélite, relatos de soldados, vídeos de drones, provas incontestáveis de que o império de mentiras está ruindo. E cada vez que um general mente em uma coletiva, cada vez que um relatório é inflado, a credibilidade do sistema inteiro se esvai um pouco mais. A única pergunta que resta é: até quando? Até quando continuaremos a aceitar que vidas sejam desperdiçadas em nome de uma narrativa que já não convence ninguém? Até quando fingiremos que a guerra se ganha com palavras, e não com estratégia, disciplina e honestidade? A resposta, infelizmente, não está nas mãos dos que comandam. Está nas mãos daqueles que, no fim das contas, sempre pagam o preço mais alto. E eles merecem mais do que isso. Merecem a verdade. Enquanto o alto comando ainda se perde em discursos vazios e promessas que evaporam ao primeiro contato com a realidade, o fronte não espera. E o fronte desta vez não perdoa. O que vemos agora não é um erro tático, nem uma falha pontual. É o resultado de meses, anos, na verdade, de uma estratégia baseada em ilusões. Enquanto Moscou insistia em narrativas de vitória iminente, enquanto generais repetiam mantras sobre desmilitarização e desnazificação, como se fossem feitiços capazes de dobrar a realidade, o inimigo agia. E agiu com precisão cirúrgica, escolheu o momento, explorou as fraquezas e avançou onde menos se esperava. Não por acaso, não por sorte, mas porque, ao contrário de nós, eles entenderam que guerra não se ganha com bravatas, mas com inteligência, logística e, acima de tudo, com a coragem de encarar a verdade, por mais dura que seja. E que verdade é essa? A de que o sistema falhou, não apenas em cores, mas em todos os níveis. Falhou a inteligência que não antecipou o movimento, falhou a cadeia de comando que subestimou o adversário, falhou a propaganda que transformou derrotas em reagrupamentos táticos e recuos em avanços estratégicos.
Falhou sobretudo a liderança, que preferiu alimentar o povo com histórias de heróis fabricados em vez de preparar o país para o que realmente importa, resistir e vencer. Mas o mais grave não é o fracasso em si, é a recusa em admiti-lo. Enquanto unidades inteiras são dizimadas ou rendem-se sem luta, enquanto cidades caem uma após a outra e civis pagam o preço com suas vidas, o que ouvimos são desculpas. Foi uma surpresa. O inimigo usou táticas não convencionais. Nossos homens lutaram bravamente, mas, bravamente, quando a bravura se resume a recuar sob fogo, a abandonar posições sem resistência, a deixar para trás equipamentos e camaradas. Quando a coragem é medida não pela capacidade de segurar uma linha, mas pela habilidade de inventar desculpas convincentes. E o pior, enquanto isso, os mesmos que deveriam responder por esses erros continuam no poder. Os mesmos generais que prometeram libertar territórios hoje assistem impotentes à ocupação de solo russo. Os mesmos políticos que juraram proteger a pátria agora negociam, ou fingem negociar, com o inimigo que avança quilômetro a quilômetro. E o povo? O povo assiste e espera. E no silêncio das trincheiras e nas mensagens desesperadas de soldados abandonados, começa a entender que ninguém virá salvá-lo, que a salvação, se vier, terá que ser construída com as próprias mãos. Mas há uma saída. Sempre há. E ela não passa por mais mentiras, nem por mais promessas vazias. Passa pela verdade nua e crua, reconhecer que o modelo atual não funciona, que é preciso mudar. Não amanhã, não quando a situação se estabilizar, agora. Antes que seja tarde demais. Antes que Kurs se torne apenas o primeiro capítulo de uma tragédia maior. Porque no fim das contas a guerra não se decide nos gabinetes climatizados de Moscou, nem nos estúdios de televisão onde analistas repetem clichês como se fossem verdades absolutas. Ela se decide nas trincheiras, nos campos minados, nas ruas de cidades que já não sabem o que é paz. E ali no fronte só há uma moeda corrente, a realidade. E a realidade é implacável. Ela não perdoa os que fecham os olhos. Ela não recompensa os que mentem para si mesmos. Então a pergunta que fica não é quem é o culpado. A pergunta é, o que faremos com essa verdade? Fingiremos que nada aconteceu? Continuaremos a acreditar em contos de fadas enquanto o inimigo avança? Ou finalmente acordaremos? Porque o tempo das desculpas acabou. O tempo de agir é agora, antes que não sobre mais nada para salvar.